Bom dia, pessoal. Esse é o segundo vídeo dessa nossa primeira aula de introdução ao sistema imunitário, introdução à imunologia. Esse vídeo é mais curto do que o primeiro e a gente vai discutir aqui essencialmente os dois grandes tipos, as duas grandes partes do sistema imunitário, né? Que é o sistema imunitário inato e o sistema imunitário adaptativo. A gente vai conversar sobre linhas gerais das grandes diferenças entre esses dois ramos do sistema imunitário. Uma primeira diferença muito importante entre a resposta imune adaptativa e a resposta imune inata é a velocidade. A resposta imune inata ela é imediata, ou seja, ela já está pronta, ela já acontece no momento em que vai acontecer um desafio, ou um micro-organismo vai entrar, o surgimento de uma célula tumoral, etc. Enquanto a resposta imune adaptativa demora algum tempo para acontecer. A gente vê muito isso em diversas doenças infecciosas, por exemplo. Alguns micro-organismos são capazes de evadir da resposta imune inata, eles são capazes de sobreviver, então, à resposta imune inata, e o nosso corpo só consegue lidar com eles quando a resposta imune adaptativa funciona, mas a resposta imune adaptativa demora alguns dias, pelo menos, para começar a funcionar. Então, nesse momento inicial da resposta imunitária, a gente tem uma resposta mediada por efetores já formados anteriormente, são efetores da resposta imune inata. A gente vai ter fagócitos que estão presentes no tecido, vai ter a pele, os dentes, pelos, então tem um conjunto de coisas que já estão presentes ali no momento da infecção. Existem alguns outros componentes do sistema imune inato que não estão necessariamente presentes no momento da infecção, mas que eles, ou seja, presentes no momento, no local, prontos, mas que eles são ativados de maneira bem rápida, porque eles já estão prontos, né? Então você tem influxo de células do sistema imune inato para aquela região do tecido, vem proteínas do sistema do complemento do sangue para aquela região do tecido, para poder montar a resposta imune, etc. Então essas primeiras horas da resposta imunitária são dominadas por respostas imunes inatas, por componentes do sistema imune inato. Depois de algum tempo, a gente vai ter a ativação dos linfócitos. E com a ativação dos linfócitos, a gente começa a ter a resposta imune adaptativa, né? O que está acontecendo ao longo desse período de ativação da resposta imune adaptativa, a gente vai estudar ao longo de várias aulas. Eu acho mais ou menos um terço do curso de imunologia é uma discussão sobre o que está acontecendo para esses linfócitos serem ativados. Então a gente vai ter várias aulas para discutir sobre esse tema mais para frente. Mas essa é uma primeira diferença entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, a velocidade. Uma segunda diferença entre esses dois ramos do sistema imunitário é que os receptores do sistema imune inato são invariáveis, enquanto os receptores do sistema imune adaptativo são variáveis. O que eu quero dizer com variável? Quando a gente faz os receptores do sistema imune adaptativo, a gente mistura pedacinhos, embaralha, muda, faz mutações, etc. Então, esses receptores são extremamente variáveis, eles mudam de uma célula para outra. Cada linfócito vai ter um receptor diferente. Já os receptores do sistema imune inato, por exemplo, os receptores de PAMPs, a gente vai discutir isso na próxima aula. Os receptores de padrões moleculares associados a patógenos, eles são receptores invariáveis, eles não mudam. Todas as células expressam exatamente o mesmo receptor. Isso significa que há uma variedade de receptores muito, muito maior no caso do sistema imune adaptativo. Existe uma certa variedade no sistema imune inato. Apesar de cada um dos receptores não mudar, a gente tem um número razoavelmente grande de receptores do sistema imune inato. De novo, a gente vai discutir quais e por que é importante essa variedade muito grande nas próximas aulas. Mas essa é uma segunda diferença. Então, esse esqueminha aqui ilustra bem isso. Você tem na resposta imune inata receptores que não mudam de uma célula para outra e eles têm baixa especificidade. Então, você pode ter um receptor que vai reconhecer, por exemplo, um carboidrato presente na parede de diversas bactérias, diversas espécies diferentes de bactérias, e pode reconhecer também carboidratos presentes na parede de fungos, protozoários. Então o mesmo receptor pode reconhecer padrões moleculares ou pode reconhecer substâncias de micro-organismos que fazem parte de reinos distintos.
Enquanto os receptores do sistema imune adaptativo são específicos, cada célula vai ter um receptor que é diferente das células vizinhas, e esses receptores têm uma especificidade altíssima. Eles são capazes de separar por exemplo, dentro dos vírus influenza que causam gripe. Esses anticorpos, receptores do sistema imune adaptativo, são capazes de separar mais de 200 sorotipos diferentes de vírus da gripe. Todos eles são vírus da gripe, mas eles reagem de forma diferente com anticorpos. É o que a gente chama de sorotipo, né? Tipo sorológico. Esses anticorpos são receptores do sistema imune adaptativo. Então, o sistema imune adaptativo é capaz de reconhecer com altíssima especificidade por causa dessa grande variedade de micro-organismos, de receptores. A gente vai ter uma aula inteira para discutir como essa variabilidade é gerada, né, como a variedade é gerada, e para discutir qual a importância, por que essa variedade aumenta bastante a eficácia da resposta imunitária. Uma outra diferença importante entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa é que a resposta imune inata é mediada por efetores pré-formados. Quando eu falo em efetores aqui, isso vai ser uma coisa que a gente vai usar ao longo do curso inteiro. Efetor, imagina só numa obra de um prédio. O efetor vai ser o pedreiro, o pintor, o azulejeiro, é a pessoa que vai meter a mão na massa para construir o prédio. Enquanto uma célula regulatória, ou um regulador, vai ser o engenheiro, que faz o projeto do prédio. O prédio não é construído nem... Se faltar o engenheiro ou se faltar o pedreiro, o prédio não é construído. Mas eles têm papéis diferentes. Um planeja, coordena, controla, o outro põe a mão na massa e faz as coisas, né? Então, os efetores do sistema imune inato são efetores pré-formados. Os fagócitos, macrófago, neutrófilo, etc., eles já existem antes da gente entrar em contato com um micro-organismo que vai ser fagocitado e destruído. Já os efetores do sistema imune adaptativo, não. Esses efetores são formados após o contato com aquele micro-organismo, com o tumor, ou após o contato com aquele antígeno, tá? Essa é uma outra diferença importante. E, por fim, uma última diferença importante entre a resposta imune adaptativa e a resposta imune inata é que a resposta imune adaptativa ela depende de expansão clonal e ela gera memória, enquanto a resposta imune inata não depende de expansão clonal e não gera memória. O que é isso, expansão clonal e memória? Esse esqueminha aqui é um esqueminha bastante simplificado de uma série de eventos que a gente vai estudar ao longo de 2, 3, 4 aulas do curso, né? E a ideia aqui é o seguinte: cada linfócito, quando ele é formado, ele vai ter um determinado receptor. Esse receptor vai ser codificado por um gene, que vai ter uma sequência de bases, que vai gerar então uma sequência de aminoácidos, uma proteína com uma determinada estrutura tridimensional. A sequência de bases, a sequência de nucleotídeos dos genes dos receptores para cada um desses linfócitos é diferente. Se a sequência de nucleotídeos é diferente, a sequência de aminoácidos é diferente, a estrutura tridimensional é diferente. Então, cada linfócito vai ter um receptor com estrutura tridimensional diferente. E quando entra um antígeno no nosso corpo, pode ser um pedaço da parede celular de uma bactéria, pode ser um pedaço de um antígeno tumoral, pode ser um pedaço de alimento. Qualquer que seja o antígeno, quando ele entra, ele vai entrar em contato com vários linfócitos diferentes. E, eventualmente, vai ter um linfócito cujo receptor tem uma estrutura tridimensional que é complementar à estrutura tridimensional daquele antígeno. E eles vão se ligar. A hora que esse antígeno se liga no receptor desse linfócito, esse linfócito vai receber uma sinalização para ser ativado e vai começar a se multiplicar e gerar milhares ou milhões de cópias daquele mesmo linfócito. Cada uma dessas cópias vai ter o mesmo gene que codifica o receptor. Isso significa que cada um deles vai ser um clone do linfócito original. E isso que a gente chama de expansão clonal. Depois que esse linfócito sofre expansão clonal, ele vai se diferenciar num linfócito efetor. No caso do linfócito B, por exemplo, esse linfócito efetor vai ser chamado plasmócito e esse plasmócito vai fazer a atividade efetora dele, que é secretar anticorpos. E esses anticorpos vão ter uma série de atividades imunitárias. Então, o processo de expansão clonal é um
um tema muito importante em imunologia, né? Muito importante entender como ele funciona, para que ele serve, por que ele foi selecionado ao longo da evolução. Mas a ideia básica é o seguinte: o nosso corpo prepara linfócitos contra qualquer coisa que pode aparecer, literalmente qualquer coisa. A gente tem no nosso corpo agora, por exemplo, linfócitos capazes de reconhecer um vírus que ainda nem foi feito. Vamos dizer que daqui a 200 anos alguém vai fazer um vírus novo. Ou um vírus novo vai surgir porque teve um contato animal com outro animal, etc. Tipo a história do SARS-CoV-2. Esse vírus ainda não existe hoje, mas dentro do nosso corpo a gente tem linfócitos com receptores capazes de reconhecer os antígenos desse vírus. Tá? Então o sistema imunitário cria milhões ou bilhões de linfócitos diferentes, cada um capaz de reconhecer um antígeno diferente. A hora que entra em contato com o antígeno, o linfócito capaz de reconhecer aquele antígeno vai se multiplicar, vai passar por esse processo de expansão clonal, se diferenciar em linfócitos efetores e fazer o que o linfócito faz. A gente vai discutir ao longo do curso também quais são essas atividades dos linfócitos. E depois que ele faz o que ele precisa fazer, a maioria dos linfócitos morre, mas alguns deles sobram. E esses linfócitos que sobram são os linfócitos de memória. Eles são capazes de se ativarem quando eles encontram o antígeno de novo, e eles se ativam mais rápido, de forma mais eficaz, e eles produzem efetores que são melhores do que os efetores daquela primeira resposta. Como que acontece esse processo de memória, como eles são melhores, a gente vai discutir em detalhes mais para frente no curso. Mas esse processo de geração de linfócitos de memória permite que quando a gente entra em contato com o antígeno pela segunda vez, a resposta seja muito mais rápida e mais eficiente. Isso aqui, então, está por trás do funcionamento das vacinas. Isso aqui explica por que a gente tem sarampo, catapora uma vez na vida e nunca mais tem. É a memória do sistema imune adaptativo. O sistema imune inato não tem memória. Quais são os componentes desses sistemas? Aqui tem uma lista relativamente curta que está omitindo vários dos jogadores aqui, ou vários dos papéis, tanto de componentes do sistema imune inato quanto do sistema imune adaptativo. Tá? Esses são os atores principais. Então, no sistema imune inato, a gente tem as barreiras químicas, físicas e biológicas. A gente tem macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e mastócitos. Então, os macrófagos são um conjunto de células, né? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos são os granulócitos, que a gente chama. A gente tem as células NK e o complemento. Esses são os principais, mas não os únicos, componentes do sistema imune inato. E os principais componentes do sistema imune adaptativo são as células T auxiliares, as células T citotóxicas, os linfócitos B e os anticorpos. E a gente vai discutir em mais detalhes o que são, como funcionam cada uma dessas células, cada um desses componentes ao longo do curso.